E aí, você já sabe usar as 3 conchas? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O filme de ficção de 1993, O Demolidor, se passa na cidade de Los Angeles, no ano de 2032, em um tempo em que uma ditadura politicamente correta se instalou por completo. Sim, você pode encontrar no filme todos os arquétipos politicamente corretos atuais levados ao extremo. A obra é bastante inspirada no livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, a começar pela personagem interpretada por Sandra Bullock, que se chama Lenina, e como no livro, leva o sobrenome do autor, Huxley. O personagem principal é o policial John Spartan, interpretado por Sylvester Stallone. Ele é condenado a uma prisão criogênica depois de ter se envolvido na morte de reféns feitos pelo terrorista Simon Phoenix, interpretado por Wesley Snipes. Assim como John Spartan, Simon Phoenix é condenado à mesma prisão, onde são conservados no gelo enquanto recebem instruções de boas maneiras e novas habilidades através de uma tecnologia telepática. Após 36 anos de prisão, o terrorista Simon é despertado do sono gelado para uma liberdade condicional, mas consegue escapar assassinando o diretor do presídio e fugindo pela cidade. Então, ele descobre que as coisas estão bastante diferentes do que ele imaginava. A polícia não usa mais nenhuma violência e as pessoas são extremamente passivas. Mensagens de autoestima são propagadas em todos os lugares e tudo é controlado pelo governo, representado pelo Dr. Cocteau, uma espécie de governador por lá. Imediatamente, o comportamento violento de Simon Phoenix começa a instalar o caos na cidade e a polícia percebe que é completamente inepta para lidar com a situação. Então, eles resolvem acordar o ex-policial John Spartan para ajudá-los a capturar o criminoso. Spartan é acompanhado pela tenente Lenina Huxley, uma policial que é fascinada por tudo relacionado ao século XX e conhece bastante do que é considerado por eles como uma espécie pré-histórica. No decorrer da trama, Lenina ajuda Spartan a entender a nova sociedade liderada pelo Dr. Cocteau e como as coisas funcionam ali, e ele a ajuda a entender como o século XX realmente era, já que ela tem uma visão, na verdade, muito distorcida a respeito do assunto. Durante o filme, descobrimos que essa sociedade, aparentemente feliz e pacífica, é na verdade um pesadelo de controle governamental e que as pessoas que não aceitam viver sob o jugo do Estado vivem escondidas nos esgotos, onde comem rato burger. Dentro do esgoto, um libertário chamado Edgar Friendly lidera uma espécie de revolta contra o sistema que os oprime e é considerado o inimigo número 1 do Dr. Cocteau. As pessoas do esgoto são apenas indivíduos pacíficos que buscam sobreviver de forma pacífica, sem aceitar as inúmeras restrições e regras aleatórias impostas pelo governo. Diferente da superfície, lá as pessoas podem se relacionar e fazer comércio livremente. E embora exista crime e violência, o contato humano, sentimentos, comidas com sal e liberdade ainda existem. No final, o policial John Spartan consegue não só derrotar o terrorista Simon Phoenix, mas também descobrimos que o terrorista foi libertado a pedido do próprio Dr. Cocteau, numa tentativa de eliminar o movimento de resistência que crescia nos esgotos. Simon Phoenix tinha sido programado para ser apenas mais uma marionete do sistema, mas acabou não aceitando o jugo do tirano politicamente correto. Ele mesmo percebe a situação em uma conversa com o Dr. Cocteau, enquanto o governante revela seus lindos planos de criar uma sociedade perfeita, de pura paz e harmonia, em que todos os aspectos da vida são controlados pelo governo. Nesse momento, mesmo sendo um dos vilões do filme, o personagem interpretado por Wesley Snipes solta a célebre frase para o mandatário, abre aspas, "Você não pode tirar o direito das pessoas de serem estúpidas", fecha aspas. Existe reivindicação mais libertária? Podemos perceber, no entanto, que o maior vilão na trama é, na verdade, o Dr. Cocteau. E que, por outro lado, o grande herói da liberdade é o líder rebelde Edgar Friendly.
Embora o filme não assuma de forma explícita um posicionamento libertário, podemos captar várias referências interessantes. Por exemplo, a garotinha no colo de John Spartan, que grita palavrões com uma repórter depois da mesma questionar o policial, perguntando se valeu a pena destruir um shopping de milhões de dólares em vez de pagar o resgate muito mais barato oferecido pelo terrorista. A cena é uma crítica ácida ao pensamento utilitarista. Depois temos o famoso discurso de Edgar Friendly, defendendo a liberdade individual de se expressar, comer o que quiser e fazer qualquer coisa com sua própria vida, mesmo que outros considerem uma estupidez. As situações demonstradas no filme parecem ridículas em 1993, mas hoje, 11 anos antes de chegarmos em 2032, elas não parecem nada distantes da realidade. Algumas delas são verdadeiras premonições. Vejamos 6 previsões assustadoras que o filme O Demolidor revela. Número 1. Comida. Existe apenas uma rede de restaurantes permitida pelo governo, o Taco Bell. Todas as comidas têm origem vegetal e o veganismo é mandatório. Obviamente, coisas como sal, tabaco, álcool, carne, cafeína e qualquer outra coisa considerada não saudável pelo governo é proibida. Nada como agentes do bem para determinar o que é melhor para todas as pessoas de forma coercitiva, não é mesmo? Eles não se contentam em praticar o seu estilo de vida saudável individualmente e tentam obrigar todas as pessoas a fazer o mesmo através dos fuzis estatais. Isso se parece muito com os dias atuais, em que são colocadas inúmeras restrições aleatórias no comportamento alimentar das pessoas, como venda de refrigerantes e guloseimas em escolas, proibir saleiros nas mesas de restaurantes ou estabelecer um dia na semana em que não se pode comer carne. Tudo em nome do bem, é claro. Número 2. Censura. No filme, insultos e palavrões são proibidos. Existem aparelhos que controlam tudo por comandos de voz e escutam tudo que as pessoas dizem por perto. Podemos comparar com os assistentes de inteligência artificial de hoje, como Alexa, Siri e Google. Qualquer violação no chamado Estatuto de Moralidade Verbal é considerado ofensivo e imediatamente punido com uma multa. Parece que as máquinas do filme foram programadas com os algoritmos das redes sociais de hoje, em que qualquer palavra minimamente sensível pode ferir os termos de uso ou regras da comunidade. As violações são motivo de strikes, redução de alcance, desmonetização ou mesmo banimento da plataforma. Existe também um tipo de novilíngua que deixa as pessoas extremamente infantilizadas, em que tudo que é potencialmente ofensivo é sutilmente reformulado com palavras mais doces. As pessoas só escutam músicas infantilizadas sem fazer qualquer referência a ódio, amor, paixão ou tristeza. Hoje, qualquer publicação que não atenda a toda a cartilha dos justiceiros sociais pode ser motivo de processos e penalidades. Por exemplo, empresas que não possuem todas as etnias e expressões de gênero representadas na equipe podem sofrer consequências por isso. Falar qualquer coisa que ofenda grupos identitários ou as sagradas instituições democráticas pode levar você para a cadeia. Número 3. Violência. As armas são totalmente proibidas e existem apenas em museus. A polícia tem um trabalho basicamente diplomático. Com a sociedade totalmente dócil e desarmada, bastou um maluco como Simon Phoenix ser solto para gerar o caos. De qualquer forma, vemos como as leis são cada vez mais severas para controlar a vida das pessoas comuns e servem ao mesmo tempo para facilitar a vida daqueles que as quebram. Lembrou os dias de hoje? Número 4. Doenças. Contato físico é proibido para evitar a transmissão de doenças. Calma, eu ainda estou falando do filme. As relações sexuais foram totalmente abolidas e as pessoas usam uma espécie de capacete de realidade virtual para ter relações. Assim como na China, a natalidade é totalmente controlada e é necessário ter uma licença do governo. A reprodução humana é feita totalmente em laboratório. Até março de 2020, essas coisas nem seriam consideradas como previsões, não é mesmo? Número 5. A carreira política de Schwarzenegger.
Em uma cena, os protagonistas mencionam a Biblioteca Presidencial Schwarzenegger, em nome do ator que foi presidente. O filme acertou em dizer que Arnold Schwarzenegger entrou para a política, mas ele foi apenas governador da Califórnia. Schwarzenegger é austríaco e a Constituição americana não permite que estrangeiros assumam o mais alto cargo da nação. Ainda. O filme conta que a Constituição foi alterada para que estrangeiros pudessem concorrer ao cargo. Dado o nível de manipulação e ginástica hermenêutica dos juristas de hoje, não seria estranho se a Constituição fosse alterada ou interpretada para atender a interesses políticos bem específicos, não é mesmo? Número 6. As Três Conchas. Quase 30 anos após o lançamento do filme, é impressionante assisti-lo novamente e ver que ele se parece cada vez mais com a atualidade. Mas existe apenas um objeto que não ficou claro no seu funcionamento e nem parece ter um paralelo nos dias atuais: as três conchas. Por algum motivo, o papel higiênico também foi abolido no futuro distópico apresentado no filme. E não, ele não se passa na Venezuela. Todo o banheiro parece ter 3 pequenas conchas para as pessoas se limparem depois de usar o sanitário. O filme não deixa nenhuma pista de como elas surgiram e nem de como usá-las, mas parece algo extremamente banal. Como o filme se mostrou altamente confiável para servir de manual do futuro, arriscamos fazer essa última previsão. Não sabemos quando e nem como, mas temos uma séria suspeita de que mais cedo ou mais tarde, alguns desses órgãos de governo mundial, ou mesmo bilionários como Bill Gates, que estão extremamente preocupados com a situação sanitária global, vão introduzir algum tipo de ferramenta similar para controlar até mesmo nossa higiene mais íntima. Prepare-se para o futuro e aprenda a usar as três conchas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Chefe dos Carimbadores, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!